Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre formulários no HTML. Os elementos do formulário, eles têm esse recurso de coletar dados. Vamos supor aqui no nosso formulário de contato do site, que a pessoa vai digitar o nome, empresa, o e-mail, telefone, né? Aqui deixa o texto. Isso aqui é um formulário, depois a pessoa envia. Então, o formulário pode usar tanto para um contato quanto para um cadastro, né? Infelizmente, o HTML ele só vai até a criação do formulário, né? O tratamento dos dados já exige aí uma linguagem de programação para recolher e tratar esses dados. Mas a gente vai aprender. Eu vou ensinar para vocês até onde o HTML vai, né? O que você precisa fazer para construir, né, esse formulário. Então, vamos começar. Vou copiar aqui essa pastinha aula 9, né? Prontinho. Eu vou abrir o aula com o editor e vou abrir com o navegador. Então aqui no item contato a gente vai criar uma página contato e nós vamos levar esse clique aqui lá para o formulário contato. Perfeito? Então primeiro de tudo a gente vai criar um novo arquivo aqui, ó. Eu vou usar o recurso aqui que o Linux tem aqui, que é essa interface aqui gráfica KDE do Linux tem, que já me cria um arquivo HTML padrão. Economiza um tempinho nosso. Então eu chamei o nosso arquivo de contato HTML. Ele vai receber o formulário. Perfeito? Então vou abrir ele com o nosso editorzinho. Então vamos lá, ele já criou aqui a estrutura padrão, a gente só vai mexer aqui, ó. Vou declarar o doctype HTML para dizer que é HTML5, né? Aqui dentro da tag head eu vou colocar o char7, que é o TF8. Lembrando que o seu editor tem que estar em conformidade com o char7 que você usa, né? Coloquei o título da página como contato. O estilo vai separado, né? Então o body é onde vai o conteúdo aqui, ó, para separar ele. Então aqui dentro vai o conteúdo. Perfeito? Vamos linkar, né? Agora a gente vai ver a utilidade de ter separado o topo do resto do conteúdo. Então eu abro o topo aqui, ó, o menu está no topo. Por que isso é útil? É útil porque agora eu só coloco uma vez aqui o link do contato, eu não preciso ficar colocando em todas as páginas, né? Então vai ser o nome do arquivo que vai aqui no href na tag A, ó. Aqui é a abertura da tag A, aqui é o fechamento da tag A. A âncora é o texto contato, né, que é o texto que vai ser linkado, né? O target parent é por causa do iframe, né? Ele vai abrir essa página no elemento que está chamando o iframe, não dentro do próprio iframe. E o arquivo aqui, ó, contato.html. Então, só fazer aqui, escrever aqui, ó, contato, só para a gente ver se o link está funcionando. É bom sempre, toda alteração que você fizer, você testa. Eu atualizei a página com F5, cliquei em contato, perfeito, abriu a página contato. Então já estamos progredindo. Então o que vai precisar para nossa página contato? Primeiro de tudo, ela vai ter que ter o topo.
O nosso topo a gente vai chamar ele com iframe, lembra? Se não lembra, é só olhar na aula anterior aí. Então eu vou chamar o topo aqui. Topo.html. Aqui eu não tenho certeza se é href ou se é source. Você já deve ter percebido que eu confundo, né? Perfeito. Perfeito não, né? Acho que é source. O conteúdo não veio. Onde foi que eu errei? Iframe. Deixa eu ver aqui na minha colinha. É source mesmo. Eu vou colocar ele no ID. Topo HTML. Ah, é que eu... Não, tá certo. Topo HTML. Deixa eu dar o ID pra ele. Pode ter problema com a dimensão aqui, ó. Topo frame, né? E vou colocar o estilo, que vai ser aqui, ó, o aula.css. Então, link rel style sheet href css barra aula.css. Logo a gente vai ter que mudar esses nomes aqui, né? Porque o aula já não tá legal, né? Tudo salvo, vamos testar. Não, tem alguma coisa errada aqui. Onde foi que eu errei? Ah, perfeito. É questão de atualização. Ah, ou melhor, eu estava chamando contato direto aqui, eu não estava usando o link. Perfeito. Eu deixo esses erros assim porque é muita tecnologia que a gente usa, às vezes a gente acaba se confundindo. Eu deixo para você ver que não é exclusividade sua, né? Eu trabalho com isso há 15 anos e ainda tenho dificuldade em alguma coisa, mas é normal. Então, já temos o nosso topo aqui do nosso formulário de contato. Eu vou usar a tag H1, né, para fazer um títulozinho aqui do contato. Perfeito? E eu tenho que criar aquela estrutura que a gente tinha lá, que é o corpo, né? Aquela estrutura padrão nossa lá. Por quê? Por que eu tenho que criar o corpo aqui? Porque eu já tenho um estilo pré-definido para ele, né? Corpo, perfeito. Olha lá, a gente já tem o corpo. Então a gente criando um elemento corpo e dando o ID para ele, como a aula CSS já está linkado, né? Então ele já vem com o estilo que a gente precisa. Já recebeu o nome, né? Faltou o rodapé. Rodapé, outro frame. O ID que a gente usou na última aula foi rodapé frame. Eu tenho que usar esse ID porque ele já está com a folha de estilo dele criada, né? E o source dele é o
rodapé.html que a gente criou na última aula. Então o rodapé é feio ainda, né? Depois a gente precisa melhorar ele. É perfeito, ó, o rodapé já está aqui. Então vamos começar a criar o formulário. Então o formulário vai aqui dentro, ó, abaixo do título. É a tag form. Ó, você abre e fecha ela. Perfeito? E ela vai a alguns parâmetros. Action é o arquivo que vai receber os dados. Então o nosso arquivo lá em PHP ou ASP, né, que vai receber os dados. Então aqui você vai deixar em branco porque, como eu disse, o HTML não trata os dados, né? Então aqui a gente chega num ponto que a gente não pode prosseguir, né? Então a gente vai só fazer o formulário, não vai ter nem como a gente testar, a gente vai conseguir ver ele, né? Method. Tem dois métodos que podem ser usados, o post e o get. Isso aqui também é uma coisa que mais ligada à programação. Então o get, ele vai mandar esses valores que a gente vai preencher aqui dentro, ele vai mandar pela barra de endereço, pela URL. Não é muito seguro o get, não. Então, o post ele manda em background, não é possível visualizar a informação. Então o post é sempre a melhor saída. Se o formulário for selecionar imagem, sabe, se o formulário você seleciona e sobe imagem, você tem que pôr o enctype. Enctype, que é multipart traço form, barra, né? Multipart barra form data. É isso aqui. Então isso aqui é se você for subir imagem, né, subir arquivo, melhor dizendo. Se você não for subir arquivo, não precisa do enctype, beleza? Então vamos lá. Dentro da tag form a gente vai colocar os inputs. O que seria input? É aquele campinho, input. Ele não tem tag de fechamento, a tag de abertura e fechamento é numa só. Então o input pode ser de vários tipos. Type, text, né? O text. Para aqui é o nome. Eu vou colocar tudo entre div, porque a div obriga a ficar um embaixo do outro, senão vai ficar muito bagunçado. E facilita depois pra gente formatar isso aqui, estilizar. Tem outro input que a gente pode usar, que é o rádio, que é o sexo. Input type igual rádio. Vamos ver como é que tá, porque a gente já criou dois tipos de input. Vamos ver como é que tá lá na nossa página contato. Opa. Input com M não dá, né? Perfeito, ó. Temos o input do tipo type text, ele é feito para receber texto. E o rádio é aquela bolinha que você seleciona. Aqui no sexo tem que ter o masculino e feminino. Então você vai pôr aqui, ó, masculino, vou dar um espaço, vou pular a linha aqui. Input type rádio feminino. Aqui uma particularidade é que quando você cria o rádio, você tem que pôr o mesmo name para eles, porque senão ele permite isso aqui, ó, selecionar masculino e feminino. Deixa eu aproximar mais aqui. Aproximar mais aqui também, né? Então ele permite, ó, você ser masculino e feminino ao mesmo tempo, né? Por enquanto isso não é possível, né? Ou não sei, né? Então tem que usar o atributo name
que vai ser usado para quê? Na hora que a informação vai ser processada pelo PHP, por exemplo, ele pode pegar essa informação pelo name do post. Então vamos dar um nome aqui, ó, sexo. E quando você usa rádio, que é a mesma informação, tipo, o masculino vai ser o sexo e o feminino vai ser sexo. Então você dá o mesmo name para ele. Olha o que acontece. Ele vai entender que é uma informação só. Aí na hora que você seleciona um, ó, ele tira do outro. O navegador já vai lá e deseleciona o outro. Perfeito? Então, normalmente eu nem falaria nada do name, porque ele vai ser usado mais para ser processado o dado lá do outro lado, né? Mas aqui no caso do input type radio, ou rádio, né? A gente vai usar o nome para ele saber que os dois inputs são do mesmo assunto, então tem que ter o mesmo name. Perfeito? Vou fazer outro input aqui. O que a gente pode usar? Uma coisa pode ter aqui, interesse. Tem site que pergunta assuntos de interesse, né? Vou até pular a linha aqui, ó. O BR aqui, ó, pula a linha no HTML. A gente até falou um pouquinho sobre isso, mas não entramos em detalhes. Então, interesse. Input type. O type checkbox. É um outro tipo de input que existe. Ele é quase igual ao rádio, só que é a caixinha de seleção, você consegue selecionar mais do que uma, né? Aqui, ó. Educação. Vou até pôr um BR que não vai ficar muito bonito, mas só para a gente conseguir ver ele. Ó, vou colar outro aqui embaixo. Ó. Educação, esporte, cultura, tecnologia. Aqui, ó, o interesse já é o checkbox, ó. Você consegue selecionar mais do que um. Perfeito? Então, para quando você tem mais do que uma informação que o usuário vai selecionar, você usa o checkbox. Outro tipo de input bastante usado é o select. Agora é um pouquinho diferente, ó. É uma tag select, né? Ela abre e fecha. Dentro do select vai options. Option. Perfeito? Aqui vamos supor que a gente esteja querendo escrever tipo o estado aqui, ó. O estado da pessoa. Então uma option vai ser SP, RJ, Minas, né? E assim por diante. Vamos ver como é que é o select. O bacana é quando você estiver usando o select, ó, é sempre deixar uma em branco no começo. Por quê? Porque aí ele não seleciona nenhuma. Senão ele já vem com a primeira selecionada. Aqui, ó, SP, RG. Tá um pouquinho feio, né? Tá muito junto. Vamos dar uma estilizada nisso aqui. Ó, todas essas divs aqui que a gente criou em volta dos inputs, vamos dar uma class para ela. Uma classe. Campo. Beleza? Nome, usa o que você achar melhor. Então, campo
campo aqui no sexo, no interesse, no estado. Essa div que eu estou colocando em volta aqui, né? Ó, salvei, ó, não aconteceu nada. Eu vou usar o Firebug para colocar o estilo aqui na hora que pra gente ver. Então primeiro vamos dar uma borda pro campo aqui, ó. Border solid um pixel, né? Deixa um cinza bem escuro. Perfeito. Feito isso, eu vou dar uma margem interna. Padding 10 pixels. Tá melhorando já, né? Agora eu vou dar uma largura. Width. Vou pôr aqui, ó, 40%. Perfeito? Eu dou um float left. Aí tá melhorando. Então, por enquanto, vamos deixar assim. E vou dar um height também, né? Ah, não, por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou tirar a borda, né? Vamos ver como é que ficou. Aí tá melhorzinho, né? Deixa eu dar uma margem também, eu vou devolver a borda. Margem por mais 10 pixels de margem. Perfeito. Então vamos lá, então a borda, deixa a borda. O float left, ó, faz flutuar flutuar à direita e o elemento que está com o float left fica à esquerda, como todos estão, né? A margem dá aqui, ó, a margem dá o espaço fora do elemento. O padding dá o espaço dentro do elemento. E o width é a largura, 40%. Então 40% dá um pouquinho menos do que a metade aí, né? Poderia usar pixels também, ó, 200 pixels. Aqui, ó, 250 pixels, um pouquinho mais. 270 pixels. Perfeito? Isso aqui é só uma estilizada para ficar um diferente do outro. Eu copiei a declaração da regra. E o contato ainda não tem o arquivo de CSS, né? Vamos criá-la para ele. Ó. Aqui na aula nova, eu entrei na pasta CSS, novo arquivo. Eu vou chamar ele de contato. Aí você me pergunta, poderia deixar a folha de estilo lá dentro do aula.css? Poderia, não tem problema nenhum, funcionaria, porque dentro do contato, ó, o aula está sendo referenciado também, então ele vai pegar os estilos dentro do aula também. Mas por questão de organização, né? Aqui, ó, colei o estilo que eu fiz lá. Então o campo, que é o elemento que vai receber o input dentro dele, o select, né? Ele vai ter um pixel de borda, vai flutuar à esquerda e o resto vai à direita, né? Então ele vai flutuar à esquerda. A margem 10 pixels, padding com 10 pixels e a largura dele vai ser 270 pixels. Salvei, mas ainda não tenho linkado o contato CSS com o contato HTML, eles estão separados ainda. Eu vou ter que fazer mais uma tag link aqui dentro do contato. Link, vou linkar os dois arquivos, ó. Rel é um arquivo de estilo também, né? Style sheet, href, tá dentro da pasta CSS. O arquivo a gente chama ele de contato.css. Fechamos. Agora eu linkei o arquivo contato com CSS aqui com o contato HTML. Vamos salvar, vamos ver, ó. Dei o F5 para atualizar, então a configuração que eu fiz ficou, então quer dizer que deu certo lá o link, né? Só para distinguir mais, que estava ficando muito junto. Então aqui, ó, é o input type text, né? Então você digita um texto. Aqui é o input type radio ou radio, né? Você tem que pôr o mesmo name nele, o mesmo atributo name, aliás, o atributo name com o mesmo valor para ele tirar de um e colocar em outro aqui, né? Temos o checkbox, onde você pode selecionar mais de um.
E temos o Select, onde você pode fazer uma lista aqui. Vamos continuar. Então a gente já aprendeu aqui, ó, o Type Text, o Input Type Radio. Lembrando, ó, o name tem que ser o mesmo para dar aquele efeito de tirar de um e colocar em outro. O Checkbox, né, que é aquela caixinha de seleção, é input também. E fizemos um Select também, que é uma espécie de input também, só que ele tem outro nome aqui, chamado Select. Outro importante, vou fazer a div nossa aqui, ó, aquela div aquele elemento que circula nossos campos. Class campo. Salvei. Tem outro que chama text area. Text area eu abro e fecho aqui. Área. Text area é uma área para receber um pouquinho mais de texto, né? Então save aqui. Aqui, ó, text area. E se você colocar um ID nela, ou uma classe, determinar uma largura e uma altura, ela obedece também. E ela tem esse redimensionamento aqui, ó, online. Então a pessoa pode abrir ela a hora que quiser. Perfeito? Então, text area, vamos colocar um título aqui para ele, ó. Mensagem. Vou dar um BR aqui para ele pular a linha. Perfeito, ó, trabalhando com formulário não foge muito disso. Os principais elementos utilizados no formulário são esses aqui, né? Aí você me fala, e se eu quisesse criar um meu? Poderia criar. Teve um projeto que eu participei que eu fiz um checkbox que era uma estrela. Então, conforme a pessoa selecionava a estrelinha, acendia ou apagava. Mas o HTML ele traz esses elementos para a gente. A gente pode usar sem medo. E eles aceitam estilo também. Ó. Vamos pôr aqui, ó, o text area. Ele está com uma bordinha já padrão. Eu posso vir aqui, ó, dar um ID para ele. Ou então uma class aqui, ó, class. Ou então eu poderia chamar direto pelo nome, né? Ó, porque ó, tx padrão. Se você tá ouvindo um barulho no fundo aí, você não tá louco, não é minha filha que tá querendo participar do vídeo. Então peço para que vocês não liguem e vamos tocando aqui. Então eu poderia criar uma classe, né? Porque ó, txa padrão. Perfeito? E todas as text áreas que eu fizer aqui e eu colocar nessa classe, ela pode ter o mesmo estilo. Então vamos aplicar um estilo aqui no text area só para a gente ver como é que é. Então vou aqui, ó, contato CSS. Como é uma classe, eu começo com ponto. TXA padrão, padrão, né? É bom não colocar acento aqui, né? Vamos então tirar a borda dela. Vamos colocar uma borda sólida, que ela tem uma borda lá com sombreada. Solid. 1 pixel. Vamos colocar um cinza escuro. 999, 999. Vai dar um cinza mais ou menos. E pode colocar uma largura. 100% do elemento que ela tiver. E uma altura. Eu poderia pôr porcentagem também. Só que vamos colocar pixel aqui, ó. 150 pixels. Vamos ver como é que ficou. Eu vou até aproximar aqui, ó, e vou atualizar a página. Então note aqui na text area, ela vai mudar. Perfeito, ó, ela ficou com um outro tipo de borda, né? E ficou na dimensão que a gente queria. Tranquilo? Qual que é a vantagem de eu usar uma classe? Vamos supor que eu quisesse vir aqui, ó, e criar uma outra text area, ó, de Ctrl C, Ctrl V. Agora ela vai ser opinião, vamos supor.
opinião, porque um formulário eles pedem sua opinião. Eu deixo ela na classe TXA padrão, automaticamente, ó, ela fica com o mesmo estilo. Perfeito? Deixa eu corrigir isso aqui. É que ela não vai caber ali. Então ela vai ficar alinhando sempre embaixo, né? Deixa eu ver se consigo resolver isso aqui. Eu vou tirar o float left. Vou rolar o display inline block. Melhorou, só que aí ele forma blocos, né? Ele forma esses blocos, então dá uma diferençazinha no alinhamento aqui. Então vamos tirar o float. Vamos deixar um em cima do outro. Eu tirei o float e tirei o display inline. Vou copiar e vou salvar. Contato CSS, TXA padrão, não, em campo, né? Aí você me fala, mas agora ele está dando um erro aqui, ó. Passou do rodapé, passou do topo. Provavelmente o nosso corpo está com uma altura padrão. Aqui, ó. O corpo está com height com a altura de 500 pixels, então não vai passar mesmo. Bateu ali, ele para, ele não cresce mais que isso. A gente poderia ou aumentar a altura, ou então usar um recurso aqui, ó, min, de mínimo. Opa, peraí que eu perdi o height aqui. Lá no corpo, vou fazer aqui no arquivo texto porque a gente consegue aumentar, né? Ó, estou aqui no aula CSS, onde tem a folha de estilo do corpo. Ó. Eu estou usando a altura fixa, ó, 500 pixels. Então eu vou usar um min. Min height. O que isso faz? Ele vai falar, ó, a altura mínima é 500 pixels. Então o elemento vai nascer e vai ganhar 500 pixels. Mas se alguém lá dentro empurrar ele para baixo, ele vai crescer. Então ele vai ficar com mais de 500 pixels. Então eu estou falando altura mínima. Isso dá certo para o widget também. Pode pôr uma. E do mesmo jeito que tem um min, tem um max também. Ó. Aí é a altura máxima. Ele vai falar, ó, você começa do tamanho que precisar e você vai crescendo até chegar nessa altura máxima aqui. Então, o min height. Vamos ver se resolve. Ela resolveu. Então ele nasceu com 500 pixels, só que depois ele precisou aumentar, ele aumentou. Perfeito? Então, como eu criei aquela classe TA padrão, ó, todas as minhas textiárias que eu colocar nela funciona. Outra coisa importante aqui que eu não falei é o type aqui do... Deixa eu vir aqui no formulário aqui. Eu não criei aqui, ó, o nome type text. Eu usei o type radio, o type checkbox, né? Não sei se você já reparou quando você digita uma senha que o que você digitou não sai, não é mostrado, né? Aparece uma bolinha, um asterisco. Só você mudar aqui, ó, type password. Olha lá, faz bolinha. Então se um dia você precisar criar um formulário que tem um campo de senha, type password. Do mesmo jeito, ó, vou copiar aqui. Tô copiando para ser mais rápido, para não ficar refazendo o que a gente fez. E-mail. No HTML5 ele dá o suporte para você colocar o type e-mail. O que acontece se usar o type e-mail? A princípio nada, você pode digitar um texto qualquer. Mas se esse texto não for um e-mail válido, ó, ele faz uma marcação de inválido para você. Ó, tá vendo? Fica vermelho. E se você tentar submeter esse formulário, ele vai colocar um aviso aqui. Por falar em submeter, aqui dentro do form, vamos colocar o botão, né, submit. Ó, tem que ser dentro da tag form ainda. Ela fecha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, input. Isso aqui é uma das formas de submeter ele, viu? Type submit value, você coloca o valor padrão que vai dentro do campo. Aqui, ó, enviar.
Então aqui, ó, input, né? O type agora eu vou usar um submit, e o value, vai ser enviar. Então vai ser um botãozinho que vai receber o nome aqui, ó, enviar. Perfeito? Aí se eu clicar nele, ele vai tentar enviar o formulário. Muito colado lá, né? Vou fazer uma coisa feia aqui. Não façam isso em casa. Eu coloquei uma div vazia aqui, ó, com espaço em branco. Esse símbolo aí, NBSP, é um espaço em branco, é em código de HTML. Só para dar um espaçozinho, só para a gente conseguir prosseguir. Então, ó, vamos ver o e-mail lá. Ó. Eu digitei um negócio que não é e-mail, né? Aí eu vou tentar enviar o formulário. Olha lá, ele jogou uma mensagem, ó, por favor, forneça o endereço de e-mail. Aí se eu digitar um e-mail certo, ó, certo não, né, no padrão, e-mail@email.com, aí ele já anuncia. Esse é um recurso do HTML5. Perfeito? Ele enviou o formulário. Como eu não especifiquei o lugar que era para ele enviar, né, ele joga para a mesma página. Né? Como a gente não vai tratar os dados, para a gente faz diferença. Ah, nota que apareceu essa barra de rolagem aqui do wireframe de novo, né? Em alguns navegadores a gente tem que forçar ela a não aparecer. Eu não falei na última, mas eu vou falar agora. Esse atributo aqui, ó, scrolling, a gente coloca no. Perfeito? Aqui, ó, scrolling no. Vamos ver se deu certo. Olha lá, sumiu. Só que aqui eu vou ter que fazer isso aqui em todos os wireframes que eu tenho aqui, né? Ó, o wireframe do rodapé. No aula HTML também tem aqui, né? E tem também aqui no Quem Somos, né? Quem Somos. Tá se comportando mal essa barra de rolagem, então vamos. Perfeito, então. Agora um recurso bacana, muito interessante do HTML5 é esse lance de verificar aqui o conteúdo do formulário, fazer a validação do formulário, perfeito? Antes do HTML5 a gente tinha que usar JavaScript para fazer isso. Então em alguns navegadores essa validação que eu vou ensinar agora não vai funcionar, né? Mas daqui para frente todos os navegadores vão começar a aceitar isso. Então vamos voltar no nosso formulário de contato aqui, ó. Salvei, beleza. O formulário de contato. Vamos supor que o nome é obrigatório. O nome tem que ser preenchido. O formulário não pode ser enviado se não tiver o nome lá. A pessoa não pode deixar em branco. Então você vai usar esse atributo aqui, ó. Required ou required. No W3C, que é o órgão que regula o HTML, ele mostra essa anotação aqui, ó, em branco. Né? E na literatura, às vezes a gente encontra assim, perfeito? Ou assim, só o required. Vamos deixar em branco porque é o W3C que manda. Mas o navegador interpreta dessas três formas que eu ensinei, perfeito? Mas vamos tomar essa aqui como padrão. Required, o valor em branco, sem nada. Vamos ver o que acontece. Ó, eu estou lá, preenchi meu formulário, coloquei a senha, coloquei um e-mail válido, e-mail@email.com, e vou tentar submeter o formulário sem escrever um nome ali. Vamos submeter. Submetia lá. Ele não vai. Ó. Por favor, preencha esse campo. É por causa do required. Ó, por favor, preencha esse campo. Enquanto eu não preencher esse campo, esse formulário não vai ser submetido. Esse é um recurso do HTML5. Outro recurso bacana que pode ser que exista algum campo.
Ah, e o required eu posso usar aqui também, né? Ó. Porque é extremamente importante saber o sexo da pessoa. Eu ponho o required no input radio também. Vamos ver como acontece. Ó, eu vou tentar submeter, ó. O nome já deu problema, né? E o sexo aqui também deu problema, já está marcado aqui. Mas vamos preencher o nome e vou tentar submeter de novo. Olha lá. Por favor, selecione uma dessas opções. Isso vale para todos os elementos do formulário. Então, o required com o valor em branco, né, o campo vai ser obrigatório. Tem um outro atributo que você pode usar aqui, ó. Você pode achar que não é muito útil, né? Mas depois que estiver desenvolvendo um sistema lá, às vezes você tem a necessidade de não deixar o usuário alterar aquele campo. Então vamos supor que se o valor de tal campo veio por... Vamos supor que é uma loja virtual, o nome do produto lá. Veio num campo pelo banco de dados. A pessoa não pode alterar. Só para ela visualizar, né? Então se eu colocar aqui, ó, read only. O que vai acontecer? O campo deixa de ser editável. Ó, tô digitando, não escreve nada ali no nome. Perfeito? Para você ter isso aqui ali no... Aqui, ó, produto. Vou deixar o read only. Tirar o required, né? Senão esse formulário não vai submeter nunca, né? Porque não deixa escrever e eu obrigo a escrever, então vai dar um erro aí. Perfeito. Então o produto aqui, ó, ele não pode ser preenchido. Perfeito? Outra coisa bacana que a gente consegue fazer com HTML5 e CSS3 é personalizar o que a gente quer que aconteça quando um elemento aqui required não for atendido aqui, essa exigência do required. No padrão, ó, que ele faz, ó, ele deixa uma bordinha, sombrinha vermelha, né? Perfeito? Só que vamos supor que você fala, essa sombrinha vermelha não é o suficiente para chamar a atenção do meu usuário. O meu usuário é distraído, ele precisa de um fundo vermelho. Então a gente vai fazer o seguinte, lá na folha de estilo, contato CSS, a gente vai colocar aqui, ó, todo campo que for input, eu estou chamando ele pelo nome, perfeito? Eu poderia criar uma classe, mas estou chamando pelo nome. Que for, dois pontos. Lembra que tinha um hover? Que é um outro seletor. A gente vai tirar o hover e vou colocar aqui, ó, required, dois pontos, invalid. Ó, ficou feio, mas é para funcionar. Então todo campo input que for requerido obrigatoriamente preenchimento e que tiver inválido, ele vai receber o background vermelho. Vamos testar? Atualizei a página. Enquanto tiver inválido aqui o required, ele vai ficar com esse fundo vermelho. Quando eu começar a escrever, ó, desaparece. Então quando ele for inválido, fica vermelho. Quando tiver válido, ele desaparece. Eu poderia fazer aqui também, ó, input required valid. Quando tiver válido, eu posso pôr um fundo verde. Fundo é só um exemplo que eu estou dando, né? É só um exemplo que eu estou dando. Mas aí... Opa, abri errado aqui. Mas aí você pode usar qualquer estilo do CSS. Quando tiver válido, ele fica verde. Perfeito? Para finalizar, não liguem para o barulho no fundo, já expliquei, minha filha está aqui e está doida para participar do vídeo. Para finalizar, não, é isso mesmo, já tinha falado a respeito do foto. Tranquilo. Então fico à disposição, meus amigos. Espero que tenham gostado. Cliquem aí no joinha, no gostei. Isso vai estar ajudando bastante. Então, até a próxima.